Eu estava identificado com a alma, com a mónada até aos meus 38, 39 anos. A minha alma estava fortemente identificada com a mónada até aos 39, 40, 41. Depois disso, ela começou a identificar-se com a personalidade. Foi aí que eu comecei a estudar psicologia analítica e Jung. E foi aí que eu relaxei em relação a certas coisas. Portanto, se vocês tiverem uma fase muito virados para cima e depois uma fase mais virados para a personalidade, é porque a alma já não se trata... É a alma que está a fazer essas identificações. Movimento pendular. Quando dizes iniciação da alma, só para esclarecer, é a terceira? Não sei. Não sei. Eu acho Mas, que sim. Eu acho que é a primeira, a segunda e a terceira. Notem, atualmente, a primeira iniciação tem algo de segunda. E a segunda iniciação já tem muito da terceira. E a terceira iniciação já tem muito da quarta. Portanto, assim como nós começamos a tratar pedras como plantas, plantas como animais e animais como seres humanos, as iniciações também subiram. Vocês vão reparar que hoje a primeira já tem muito da segunda. Por isso é que as pessoas não conseguem dizer, eu não sei se tem a primeira ou a segunda, porque eles sentem que o físico deles está a mudar. A densidade linear, não é? Não. Okay. É a primeira com muitas componentes da segunda. Depois é a segunda com muitas componentes da terceira. Era o que eu tentava a querer dizer, que isto atua em vários níveis ao mesmo tempo. Esta multidimensionalidade da aplicabilidade da alma. E eu sei que, até porque pelo que eu tenho lido do Tio Tang, que a segunda iniciação tem muito a ver com a quarta. E acho que tem a ver com isso que acabaste de referir, pelo menos eu leio assim, corrijo-me se estiver errado. E a primeira tem a ver com a terceira, sim. Corrijo-me se eu estiver errado, mas esse interesse da alma pela humanidade é já uma antecipação e uma preparação de, olha, depois vem a quarta. Deixa-me dizer o que são as iniciações muito rapidamente. Na primeira iniciação, a alma extrai o máximo de vibração agressiva do corpo. Altera os núcleos animais da agressividade. Vai ao cérebro reptiliano e anula grande parte das reações violentas naturais da personalidade humana, que afinal é uma entidade que evolui do reino animal. Vai ao cérebro reptiliano, vai ao hipotálamo, vai ao sistema límbico e altera tudo. Agressividade, violência, promiscuidade, sobretudo quando é assim mesmo a sério, nonsense. E consumo. Então, de repente, com a primeira iniciação, o teu corpo já parece fazer parte do reino de Deus. Tu não, mas o corpo sim. Na segunda iniciação, a alma toma conta do corpo astral. Isto é, a vibração que predomina nas emoções e no corpo astral, na segunda iniciação, é a vibração da paz. Tu já não a procuras, encontraste-a. Procurar a paz não é a segunda iniciação. Ter encontrado, ela instalou-se para sempre, é a segunda iniciação. Sim, quando eu procuro a paz, eu estou no processo legítimo de procurar as vibrações superiores. Quando acontece a segunda iniciação, é o contrário. A paz cai em cima de mim como um piano. Estás aquele piano que cai em cima das pessoas, quando elas saem da loja Nespresso, é esse piano. Só que é a paz. Bam! E eu conheço pessoas assim. Tu não consegues tirá-las da paz. Não saem da paz. E nós dizemos, não, a pessoa está aí com um AVC e Parkinson. Só que parece estar em paz. Não. Elas estão tão em paz e a paz é tão poderosa que é uma arma. Um ser de segunda iniciação é uma arma poderosíssima da hierarquia. Quer dizer, imagina que tu pões um indivíduo em paz cósmica no ministério. É uma arma da hierarquia. Chama a atenção. Fala-se dele. Muito. Enquanto quando vocês estão em paz um pouco porque estão em meditação, não se fala de nós. És tu, em paz. Agora, com a segunda iniciação, tu és a paz cósmica com pernas. Na primeira iniciação, tu és a pureza prânica com pernas. Não se trata de dizer, eu tenho uma vibração tão sutil no corpo. Não, tu és a pureza prânica com pernas. E na segunda iniciação, tu és a paz e o amor cósmicos com pernas. Não é vago.
Há pessoas que têm momentos de paz. Na segunda iniciação acabaram-se os momentos de paz. Nunca mais voltas a ter um momento de paz. Nós estamos a ir para aí. E nunca mais voltas a ter um momento de paz. Nunca mais dizer, oh mãe, olha, ontem tive um momento de paz. Acabou. Tu és a paz. Onde tu estás, há paz. E quem não for capaz de aguentar a tua paz, peço desculpa estar a ser tão dialético, mas vai-se embora. Porque tu já não tens nada em ti que alimente fricções supérfluas. Provavelmente as pessoas vão dizer que tu és psicoafetivamente muito maduro. Extremamente maduro. Porque se fores insultado durante meia hora, o que vem de lá não é a devolução desse insulto. O que vem de lá é... Eu acho que tu não estás a ver bem a coisa. Esta é a reação que tu tens a um insulto. Estás em paz. E depois é uma paz que, porque o teu corpo físico já foi transmutado na primeira, é uma paz que usa a tua coluna vertebral e a base da coluna vertebral para injetar essa energia. Porque a base da coluna vertebral é a parte de nós que entra na matéria. Que vai até o âmago dos átomos. Vejam coraxial. A base da coluna vertebral tem acesso ao mundo intraatômico. E como já foi tudo preparado na primeira iniciação, na segunda iniciação tu és a paz com pernas e, portanto, essa paz já penetra na matéria à tua volta. Não é só as pessoas, o ar, os devas, os pássaros, os elementais vêm dançar à tua volta porque tu és um centro de paz. E esta não é a paz bucólica. Sei lá, da pintura paisagística. Isto não é a paz bucólica. Isto é porque um terceiro fator foi acrescentado a dois fatores. O nosso planeta é feito de dois polos, positivo e negativo, yin e yang. E de repente, após a segunda iniciação, o terceiro polo, que vem da alma, entra no teu corpo astral. Deixem-me dizer uma coisa, as iniciações são a chegada da terceira coisa em todos os corpos. Primeira iniciação, a terceira coisa chega ao físico. Segunda iniciação, a terceira coisa chega ao emocional. Terceira iniciação, a terceira coisa chega ao mental. Não sei se esta linguagem é clara. Vou dar exemplos. Assim que se dá exemplos fica tudo muito mais claro. Pessoa que não tem a primeira iniciação oscila entre alegre e triste. Fome e abundância. Guerra e depois pede desculpa. Não é isso? Mais coisas no corpo físico etérico antes da primeira iniciação. Tu estás sempre a oscilar entre ácido e base. Cansado e energizado. Mais sujeito à entropia universal, mais sujeito à exaltação do espírito. Sim? Ai, estou tão cansado hoje. Bem, eu estou com uma vitalidade, não sei o que é que se passa. Estou mesmo em paz. Isto é não primeira iniciação. Primeira iniciação. Completamente estável. Estás cansado? Não. Estás tipo super energizado? Não. Então como é que estás? Estou bem. Mas é um bem muito acima das oscilações do corpo físico, etérico e prânico das pessoas. Sentes o que eu quero dizer? A permanência e inalterância da eternidade desceu aos dois polos da matéria e simplesmente aplacou a dialética. Portanto, leis fundamentais que atuam sobre a tua matéria antes da primeira iniciação, como a termodinâmica ou a oxidação celular, deixam de acontecer. Quer dizer, a termodinâmica continua lá. Tu continuas a ter que comer. Mas a avidez da entidade física de consumir o mundo desapareceu. As iniciações são a abertura dos vários níveis à eternidade. À eternidade, que é sempre representada como a terceira coisa. Por exemplo, o bem e o mal. Para além do bem e do mal, a terceira coisa. Então, a primeira iniciação faz com que a alma imprima a sua paz nos teus meridianos, nas tuas células. É a paz chegando ao corpo físico, etérico.
Portanto, há uma incrível resistência nervosa e uma ausência de resposta do ego. Tu já não reages com o ego sistematicamente no plano físico. Portanto, as grandes oscilações, como por exemplo, muito salgado, muito doce, os registros orgíacos vão desaparecendo e na primeira iniciação desaparecem completamente. Fica só o real. O real do corpo físico. Ele já não oscila. Sabes, nós somos seres que esotericamente somos filhos dos senhores lunares. Isto é, nós somos feitos por consciências que não têm a luz toda. O elemental terra da Terra, Gaia, não tem a luz toda. É lunar. É refletor. O elemental água da Terra não tem a luz toda. Os nossos corpos são feitos de substância não iniciada. Logo, têm fome, têm sono, têm medo, têm frio, sentem limitações, sentem desagregação e oscilam entre bom, mau, energizado, desenergizado, dia e noite, cansaço, dormir, 8 horas de sono, novo dia. Nós temos sempre, constantemente, esta dualidade no corpo. Ou não temos? Somos pêndulos. E quando a primeira iniciação acontece, a energia da alma desce ao corpo físico, 25% da energia de fricção dual é retirada e ela instala 25% da sua energia cósmica no corpo. Portanto, as oscilações e não volta mais para trás. É irreversível. As iniciações são irreversíveis. Portanto, tu comes menos e melhor. Respiras melhor. Economizas energia. Não fazes movimentos supérfluos. Não tens necessidade de espairecer. Nem tens necessidade de não espairecer. As dualidades entre o corpo como dever, o corpo como prazer, tudo isto desaparece. Ou seja, um quarto Essas raio. dualidades do corpo, sabe? O corpo como um dever, o corpo como prazer. Dever, porque, claro, uma mulher a dias que lava 24 escadas, ela está a usar o corpo. Um dever. Um quarto Não? raio dominante durante essa escala. Todas as iniciações caminham para o quarto raio. Apesar de que a primeira iniciação é regida pelo 7º raio. O teu corpo entra na ordem cósmica e sai da ordem humana e social. É isto que é a primeira iniciação. Na segunda iniciação, o teu corpo astral sai da ordem confusa, social e humana e entra na ordem cósmica. Então é introduzida a terceira coisa. Alegre e triste, terceira coisa. Carente, abundante, terceira coisa. E esse, portanto, as iniciações é sempre a introdução de um terceiro polo na dualidade física, na dualidade emocional e na dualidade mental. O terceiro polo termina a dualidade. Quem é que o guarda? A alma. A alma é uma espécie de psique resolvida. A psique é uma espécie de alma não resolvida. Conseguem sentir ou acompanhar mais ou menos? Conseguem traduzir isto ainda mais cotidianamente, por coisas mais práticas do dia a dia? Então pode-se dizer que a iniciação da alma é quando do 3 fica 1, ou seja, quando a alma assume a conduta dos 3 nela. Quando a alma se consegue transmitir aos corpos de maneira irreversível e indelével e transformar os corpos com essa descida de si própria, mas ela permanece alta. É como o administrador poder falar com o homem cá debaixo do balcão da entrada. A iniciação da alma é quando deixa de haver os 3 polos para 2, ela e a Mónica. Sim. As iniciações da alma são sempre as iniciações maiores. E as iniciações da personalidade são sempre as iniciações menores. As iniciações menores têm a ver com o equilíbrio dos opostos.
As iniciações maiores têm a ver com o equilíbrio entre o espírito e a matéria. É completamente diferente. É vertical. É vertical. As iniciações menores são horizontais. As iniciações menores são horizontais. As iniciações maiores são verticais. Porque a primeira é a psique que precisa de se equilibrar, e para isso tu precisas de equilibrar os opostos psicológicos. Já falámos sobre isto centenas de vezes. Precisas de equilibrar os opostos psicológicos. Depois dos opostos psicológicos estarem equilibrados, então abre-se finalmente a ligação matéria-espírito. Que é muito séria. Porque é preciso ter resistência para aguentar a tensão. E o poder dessa eletricidade que vem depois da mónada. E a terceira iniciação, o eu superior, toma conta da mente. Então as dualidades mentais desaparecem. O ser que tem a terceira iniciação, a mente continua a funcionar de forma dual para ele se exprimir. Mas de uma maneira geral, as dualidades mentais desaparecem. Vocês conseguem dar-me exemplos de dualidades mentais? Sim. Tu estás a ver. E afetivas, dualidades afetivas, simpatia, antipatia, isto desaparece na segunda iniciação. As pessoas deixam de ser simpáticas ou antipáticas. Nem vocês estão à espera de chegar a um ashram, está lá um mestre e ele é a versão simpática ou antipática. Isso não. Os mestres não são as pessoas que tu encontras no café, que são simpáticas ou antipáticas. Na segunda iniciação isso desaparece. Não tem nada relatos com isso. É o que é. São mais amorosos que uma pessoa simpática, isso eu posso garantir. Mais dualidades emocionais. Por exemplo, a tristeza das pessoas terem uma imagem de ti que não corresponde à realidade. Vocês lembram? Conhecem esta? Há tanta coisa. Desaparece. Sim, estás a borrifar. Não, é melhor que borrifar, estás iniciado. Exato. Borrifar, Não é flexelar. exato. Eu sei que tu queres dizer outra coisa. E A ideia de que o mundo tem uma ideia que não corresponde à tua realidade. Isso entristece-nos. Não é? yeah, mas como tu sabes. Não é? As pessoas ficam tristes quando o mundo não as compreende. E se não ficam tristes, há qualquer coisa muito errada. Porque ou são associais, Mas é quando ou são iniciados. É reativo. Tu sentes tudo. O iniciado sente tudo. Mais do que o não iniciado. Sente tudo. Muito. Ele nunca vai ser... Insensível. Ele não vai ser obliterado. Ele não vai ficar insensível. Ele não vai ficar obtuso. Portanto, ele sente imenso. Então, ao fundo, está uma pessoa que tem uma imagem de ti completamente errada. Não iniciado. Porquê? Porquê? Que dor? Porquê? Ninguém me entende. Iniciado. Tu tens uma imagem errada de mim. Pronto. Não há agitação das águas. Não há agitação das águas. Já não há comunicação possível. De certa forma, agora é que a comunicação... Eu não quero contrariar, não é isso. Agora é que a verdadeira comunicação pode começar, porque tu já não estás a defender-te. Então quando as pessoas dizem, não te defendas, ser tu próprio. Preciso cuidado, porque tu dizes isso a um não iniciado e ele... Não me defendo. Vou ser aniquilado. E é. É mesmo aniquilado. Mas se for iniciado, não se defende. E não é aniquilado. E não se sente mal por não ser compreendido. Olha o Sócrates. Ninguém. A sociedade, a elite grega não o compreendeu. E os amigos prepararam uma fuga na noite anterior a ele tomar a cicuta. E ele recusou a fuga. Ele disse, não, eu vou lá tomar isso. Está noutra. Outro plano. Então, vamos ver meticulosamente. O corpo físico de um não iniciado precisa de ácido ou base, açúcar ou sal. Isto e aquilo, uma coisa versus a outra. As glândulas estão otimizadas para o sexo masculino. As glândulas estão otimizadas para o sexo feminino. Na primeira iniciação, todas as glândulas são reguladas e tu já não te consegues sentir físico e etericamente, nem especialmente masculino, nem especialmente feminino. A tendência do corpo traduzir emoções em água e ficares com uma grande barriga desaparece.
corpo entra na ordem cósmica. Eu não sei se eu não consigo, acho que não consigo ser isto mais simples. Na primeira iniciação, o corpo entra na ordem cósmica. Sim, é como se as glândulas inicialmente estivessem calibradas para libertação Um aspecto mais da dualidade. horizontal e mas começam a ser estimuladas para libertação, aliás, recepção de libertação. Segunda iniciação, o desejo já não gera frustração violenta. Gera só frustração. Exato. A morte deixa de ser um problema afetivo e emocional. Já não sentes nada de emocional em relação à morte. A energia emocional que era a energia que era desviada para o plano emocional para tu dizeres que horror, já não acontece. Você com a segunda iniciação já não diz que horror, não diz. Olha, apanhou o cancro. Tu pões a travessia do Mediterrâneo com os refugiados da Síria e da Tunísia. Da Tunísia não, peço desculpa. Da Líbia. E as pessoas veem aquilo e todas dizem que horror, que o mundo chegou. Ai! Segunda iniciação. Não desce, não se emociona. E nós dizemos, é insensível, é mais sensível que tu. Muito mais. Está a ver o filme todo. E nós dizemos, então para onde é que vai a dor? Ele não tem dor. Não tem. Ele está em paz. A dor acontece, mas ele está em paz. Porque ele não pretende fazer o que não pode fazer. Ele pretende otimizar-se para fazer o que pode fazer. Então, em vez de queimar a energia, dizendo que horror, o que o mundo conhecem isto? Que horror, ao que o mundo chegou. Um C com a segunda iniciação. Que horas são? 14, ok. Telefonar. E começar a resolver o mundo. Ele age, não se queixa. Aliás, queixar-se o tempo todo é típico do não iniciado. Ou de alguém que tem uma iniciação, mas está recapitulando. E eu não quero que nós caímos no erro de começar a imitar a iniciação, que é, ok, portanto as pessoas com a segunda iniciação já não se queixam, portanto eu vou deixar de me queixar. Isso é presunção. Não, faz o contrário, queixa-te o mais possível. E um dia a iniciação acontece. Queixa-te e faz o trabalho. E um dia, sem saberes como... Para que foi a minha caixa? Foi-se embora. Foi levada durante a noite. Queixa-te muito. E faz o trabalho de união com a alma. E disciplina-te e deixa a alma livre para fazer o seu trabalho mais alto. E um dia, quando dás por ti, a energia da paz, a energia da alma está instalada. Estando instalada, as tuas reações são menos ou nada humanas. Tens cuidado, porque às vezes tu vês pessoas, um iniciado olhar para uma notícia horrível, ele está só calado e concentrado. E está toda a gente a estrebuchar e a chorar. E aquilo não adianta nada para resolver o problema. Enquanto que o quietude e o silêncio dele e a penetração dele nas coisas adiantam. Porque ele, entretanto, faz o tal telefonema, que, entretanto, permite aquilo que vai dar àquilo e que alivia a dor ali. Muito diferente, tu vês uma notícia terrível e ficares agoniado e mal e chorar. Eu não digo chorar, mas aquela coisa do que horror, os iniciados não põem as mãos na cabeça a dizer que horror, já atacaram o problema. Essa é a diferença entre um iniciado e um discípulo. Os iniciados atacam o problema. Tomam iniciativa. Enquanto que o discípulo, que horror. Não é? Portanto, vejam muito isto, a passagem da ineficiência, com a exuberância da personalidade, para a eficiência com sobriedade da personalidade. Ineficiência com a exuberância da personalidade, para eficiência com sobriedade da personalidade. Isto é muito assim. Desculpa, Danilo. Então cada raio vai estar
responsável por uma iniciação. Sétima, primeira, sexta, segunda, Quinta, quinta, terceira. quarta. Quarta iniciação. Depois a quinta iniciação muda. A quinta iniciação é regida pelo segundo raio. Sim. A sexta pelo terceiro raio. E a sétima pelo primeiro raio. O segundo e o terceiro mudam na quinta. Não me perguntem porquê. Ou perguntem. Mas, repara. Primeira iniciação, o teu corpo físico entra na ordem cósmica. Raio regente, sétimo raio. Segunda iniciação, a tua vida emocional entra na ordem cósmica. Raio regente, sexto raio. Tira-te do apego das coisas ali e transmuta o apego em aspiração para coisas acolá, outras. E ao mesmo tempo que transfere o teu interesse e fixação em coisas ali, as transfere para outras, a sensação de desespero por não conseguires resolver o mal do mundo desaparece. A sensação de desespero por seres ineficiente desaparece. A segunda iniciação transfere o desejo da terra para o céu. E, portanto, porque tu aspiras a coisas mais altas, estás menos em choque com as coisas mais baixas. O que não significa perca de sensibilidade. A terceira iniciação leva a mente a servir a alma. Quinto raio. Quarta iniciação, a alma é assimilada pela mônada e fica só mônada personalidade a partir daí. A alma desaparece dentro da mônada. É difícil, agora não vamos entrar em quê? Porque se a alma for entregue ao espírito, se a mente for entregue à alma, quando alguém diz assim, vamos estudar a vida sexual dos camarões, tu dizes, não. Mas é fascinante. Não. Então o que é que vais fazer com a tua mente? Vou estudar exatamente o que é preciso para a realização do meu ser total. Não se dispersa, portanto. Não há dispersão. Se tu vis um ser com terceira iniciação, tu me pões uma coisa incrível à frente, ele olha. Não, obrigado. Este indivíduo perdeu o interesse pelo mundo. Não. Ele já está, é muito mais. Ele já está a fazer um hiperloop entre Los Angeles e São Francisco. Já te digo. As iniciações aumentam exponencialmente a velocidade e qualidade de resposta de um ser. Não às falsas questões, mas às verdadeiras questões. E 80% do material que passa à vossa frente são falsas questões. Não são as causas, já são os efeitos. E o que a hierarquia procura após a terceira iniciação é colocar-te junto às causas. E não apanhar nésperas nos efeitos, mas junto à raiz da nespereira. Junto ao início das coisas. O iniciado está junto às causas. Não está? André, estas 3 iniciações. Por isso é que se põem iniciados nos governos. Se tu tens 5 ou 6 iniciados num governo, no país, estás junto às causas, o país. Completamente. Olha o Tibete. E o Butão. E a Escandinávia. E o Canadá. Estes países estiveram iniciados nos governos. As iniciações acontecem por esta ordem ou podem acontecer em simultâneo? Essa é uma questão que muitas vezes vem ao de cima. Porque nós temos a sensação que atualmente passa-se algo das 3 primeiras iniciações ao mesmo tempo. Exato. E passa-se. Se bem que há uma que é predominante. Tenta ver. Mas não tem que ser por essa ordem. Normalmente a alma começa pelo físico. E depois passa para o corpo astral. E depois passa para a mente. Eu lembro quando integrei um grupo espírita, um grupo espiritualista em 1984, a minha primeira grande reação, eu não estou a dizer que foi a primeira iniciação, aliás, na verdade, como vocês veem pela segunda regra, o truque é interessar-te imenso por iniciação e muito pouco pela tua. Esse é o truque. É um truque. Tipo, tu interessas-te imenso por iniciação,
mas não estás assim tão interessado sobre onde é que tu estás. E esse equilíbrio entre estás interessado na ciência esotérica das iniciações, que é como ao Egito, à Babilónia, à América Latina, aos celtas, estás interessado nas ciências, o que nós estamos a dizer é válido para os celtas, está lá tudo isto. E para o Egito, e para a América do Sul. Portanto, nós não estamos a falar de uma coisa exótica que só funcionou com um pequeno grupo, com os essénios ali num cantinho. Estas 14 regras para de aproximação ao eu superior é porque é que se fala em bater a porta e entrar dentro? Porque dentro é que se vai ser feita a união. Vocês sintam, o nosso processo não é um processo de ser agradáveis à alma ou agradáveis à mónada. Ok? É um processo de nos tornarmos unidos à mónada. Unidos primeiro à alma e depois unidos à mónada. É muito diferente de ser agradável. Agradável é quando as pessoas dizem: mas eu já ajudo com algum dinheiro para o Hospital da Misericórdia. Pronto. Estás a ser agradável ao espírito. Mas o espírito não precisa de fãs. A alma não quer que tu sejas um fã dela. O espírito, a mónada, não quer que sejas um fã. Não é para ficar fã dos núcleos internos. É para se tornar eles. E eu não sei o que é que vai sobreviver à união. Pode ser que o teu gosto por literatura inglesa desapareça durante a união com a mónada. Integração. É a palavra que acho que encaixa muito bem, explica. Integrar. Uma coisa eu garanto, durante as iniciações, todas as mágoas, todos os rancores, todas as dores emocionais vão ser removidas profunda e totalmente. Vão ser desenraizadas totalmente do solo do nosso ser. Na primeira iniciação, o corpo entra na ordem cósmica. Na segunda iniciação, o corpo astral e as emoções e os sentimentos entram na ordem cósmica. Na terceira iniciação, a mente entra na ordem cósmica. O que é uma mente dentro da ordem cósmica? Uma mente. E o que é que acontece à tua oralidade quando a tua mente entra na ordem cósmica? Porque como é que nós podemos... A ordem cósmica é esta coisa que tem de manter nos seus braços galáxias rodopiantes. Isto implica um alargamento, uma imensidão. E, portanto, eu acho pouco provável que a ordem cósmica, atendendo a que sustenta galáxias, quando a mente entra na ordem cósmica, eu acho pouco provável que a oralidade continue a dizer está-se bem. Não, acho pouco provável. Pode ser que tu utilizes termos dinâmicos do cotidiano por uma questão de não estás tão longe dos outros. Mas, de facto, já não há nada em ti que queira alimentar o calão ou a vibração mais baixa ou a vibração... alimentar no dia-a-dia, entendam? Ou vibrações desorganizadas. Porque cada vez mais a tua alma precisa do teu chakra de laringe para injetar a semente do espírito na matéria. E no mundo, e nos outros, e no ambiente onde estás. E na tua família e no teu local de trabalho. Se bem que o indivíduo com a terceira iniciação muito provavelmente não tem emprego. Ou então tem um altíssimo emprego.